Olá, irmãos, que a paz esteja com vocês. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, ajudando a espalhar essas palavras para mais pessoas. Quem não for inscrito em nosso canal e quiser ficar antenado em nosso conteúdo, se inscreva e também ative o sininho para ser avisado sobre os nossos novos vídeos. Nesse vídeo, o Padre Fábio de Mello fala sobre a importância de estarmos com a mente sã, de termos amor próprio, para conseguirmos vivenciar o que Cristo nos ensina, que é amar ao próximo, não guardarmos raiva em nosso coração. Como lidar com pessoas difíceis. Vocês, irmãos, são responsáveis pelas suas vidas, então cuidem-se, amem-se, façam boas escolhas e sejam felizes. Muita paz e muita luz, um grande abraço a todos vocês. Esta pergunta é transformadora. O que você quer fazer da sua vida? E o que você tem escolhido hoje? Não existe milagre aqui, tá? O que você plantar, um dia você vai colher. É matemático. Viver é matemático. Salvaguardando o mistério que nos envolve de nem tudo ser calculado, as escolhas que você faz hoje podem determinar a qualidade da sua vida daqui a pouco. E não é sem motivo que a gente tem que pensar sempre a nossa conversão caminhando ao lado da nossa terapia. Não tem como a gente viver sem a gente se viver, ou melhor, não tem como a gente viver a vida cristã se nós não vivermos os processos terapêuticos que nos curam. Que às vezes é lá na psicologia mesmo, com psicoterapeuta, quando o caso é mais grave, um psiquiatrazinho para ajudar, não é? Tem problema não. Doença da cabeça é igual do coração, a gente não pode ter preconceito. Quando eu precisei administrar a minha doença, o meu maior preconceito foi este. E a médica me disse isso. Por quê? Ter problema no cérebro é como você ter problema no coração. E às vezes a tristeza é um problema do cérebro, é um desequilíbrio do cérebro, um desequilíbrio químico. Às vezes a depressão, porque às vezes a gente acha que depressão a gente teve um motivo para aquilo. Às vezes não, às vezes você está ótima e o seu organismo para de produzir determinada química que é responsável pela alegria, pelo bem-estar, por causa do nosso estilo de vida, e de repente você fica deprimido. Então o processo terapêutico, ele é necessário porque ele me ajuda a entender por que eu não amo. Quando eu quero amar igual Jesus. Querer o bem do outro, mesmo que ele não me queira. Querer o bem do outro, mesmo que ele queira mal a mim. Volto a dizer, Jesus pediu que nós amássemos os nossos inimigos, mas não mandou levá-los para dentro de casa, nem para dentro da nossa vida. Pode manter lá fora, não tem problema não. Eu estou dizendo é a gente ficar curado para a gente não ter necessidade de desejar o mal ao outro. Sabe, é esse cristianismo que eu quero. Eu quero aquele cristianismo que quando você falar mal de mim, eu escutar e pensar, eu sou muito pior que isso. Então o que você me diz nem me ofende, porque eu sei quem eu sou, os outros me imaginam. Eu quero esse cristianismo que não me deixa ficar incomodado com o que os outros acham de mim, porque a minha salvação não depende do que você acha de mim. A minha salvação depende do que Deus sabe a meu respeito, e é o que Ele sabe de mim que vai me condenar ou me salvar. Deus não vê as aparências. Deus não vê as aparências não. Eu vejo as aparências. Deus vê o coração. Então eu quero evoluir espiritualmente para ser um homem assim, que eu não julgue ninguém, que eu não me ache superior a ninguém, porque eu não sou. Ele tem mais isso, tem mais isso. Nada. Nós somos todos humanos. E não é sem motivo que conversão são as mudanças que alcançam aquilo que de nós ainda não é humano. Porque apesar de nós termos nascido participantes da condição humana, não significa
que já sejamos humanos. Quando é que eu sou humano? Quando o seu sofrimento dói no meu, torna-se o meu. Se eu vejo você sofrer e eu não me compadeço, eu ainda não sou humano o suficiente. Se eu sinto vontade de enganar você, eu ainda não estou humano o suficiente. Porque quem é humano não quer prejudicar ninguém. Ah, mas ele me prejudicou, o problema é dele. Eu não devolvo com a mesma moeda ao mal que me fazem, senão eu não sou cristão. Foi Jesus quem disse: se alguém bater em você neste lado, ofereça o outro. Mas ele também não pediu que você fosse um bobo alegre que ficasse apanhando de todo mundo. Ele pediu que você também tivesse cautela com quem você se relaciona, inclusive com o direito de retirar da sua vida. Se não ama você, se não tem respeito por você, ainda que tenha o mesmo sangue correndo nas veias, não fará parte da minha vida. O mundo está tão pesado, não está? Vocês também têm essa sensação? As redes sociais expuseram aquilo que a gente tem de pior. É tanto ódio, é tanto comentário maldoso, é tanta gente só com o desejo de, a partir de um perfil anônimo, criar sofrimento no coração de quem vai ler aquilo. Tem gente que é assim. Tem gente que nos destrói com uma palavra que nos diz. Isso é desumano. E se tem uma coisa que nós não podemos conciliar, é o nosso cristianismo com a desumanidade. Uma pessoa melhor é o que Deus espera de mim e de você. Que todos aqueles que olharem para você encontrem uma pessoa melhor. Eu gosto de dizer, minha gente, que quando eu me converto e me torno uma pessoa melhor, o primeiro a ser beneficiado sou eu, que é comigo que eu durmo todo dia. Tudo aquilo que eu ofereço a você é o que eu me ofereço diariamente. Se eu sou uma pessoa difícil para você, você pode ter certeza que eu sou 10 vezes mais para mim mesmo. Aquilo que nós damos aos outros é aquilo que nós temos o hábito de nos dar. É regra da vida. Se você vê uma pessoa muito amorosa com os outros, você pode ter certeza que ela tem o hábito de ser amorosa com ela também. Se você observa uma pessoa que tem uma capacidade enorme de pacificar o ambiente, de apaziguar os ânimos, é porque ela aprendeu a fazer aquilo com ela. É porque onde existe amor, não é a nomenclatura que conta, é a forma como nós falamos. Quem se ama não guarda mágoas. Por quê? Mágoa só intoxica. Quem se ama faz de tudo para não viver orbitando no ódio. Por quê? Porque o ódio mata. Lá em Minas nós temos a expressão: nossa, quase morri de raiva. É verdade, raiva mata a gente. E quem se ama, quando estiver diante de uma situação para sentir raiva, vai tentar administrar aquilo e pensar: isso vale o meu desequilíbrio agora? Porque eu tenho tanto respeito pelas toxinas que eu libero por dentro de mim quando eu sinto raiva. Seu fígado sofre, tudo em você sofre quando você está em estado de raiva. Então evite. Para quê? Se você tem amor próprio, você tem muito mais cuidado com você. A vida cristã só é possível aos que se transformam todo dia. E não é uma transformação qualquer. A nossa mira é Jesus. Ele é a nossa meta. Aquela frase de Pilatos, que continha ironia, e nós a repetimos séculos depois, já com uma compreensão teológica avançada acerca da cristologia, da antropologia. Mas quando Pilatos disse: eis o homem, ele estava nos dando justamente a chave hermenêutica, a chave da interpretação, para nós sabermos qual é o modelo de humanidade que nós precisamos seguir. E o que é mais bonito, minha gente, é que o nosso Deus é humano. Portanto,
O processo de humanização não é contrário à santidade, é o mesmo. Não são dois caminhos, um que nos transforma em seres humanos e outro que nos transforma em santos. Não. A santidade é quando o ser humano está aprimorado. Todos os santos que porventura você admira, que você tem um carinho especial, foram seres humanos que venceram as dimensões mais cruéis do pecado na nossa vida, que é a desumanização. Quando é que você sabe que é pecado? Quando desumaniza. Uma pessoa na droga, por exemplo. A droga desumaniza a pessoa. Primeiro porque ela perde o centro de sua decisão. Não há nada mais empobrecedor na vida humana do que quando, de repente, nós percebemos que estamos com menos capacidade de decidir, porque não temos a capacidade da escolha. Um ser humano que está viciado não escolhe. O vício o comanda. Quando eu perco o centro da minha vontade, e veja bem, isso é tão interessante, porque apesar disso ser uma lição cristã, os filósofos antes de Jesus já falavam disso. Aristóteles já dizia que um ser humano fortalecido, um ser humano ético, bonito, belo, verdadeiro, era um ser humano que tinha capacidade de vencer todos os obstáculos que o retiram de sua vontade. Uma vontade fortalecida. Por isso que aquilo que nos desumaniza é pecado. Se você está dentro de um relacionamento, ainda que você esteja casada com aquele homem, se você não está sendo considerada um ser humano, mas você não se limita a ser você se limita a ser um objeto da satisfação alheia, o casamento passa a ser um pecado. O namoro é a mesma coisa. Quando você está com alguém e aquele alguém é apenas um objeto da sua satisfação, você está em processo de desumanização, porque você não nasceu para isso. O encantamento pelo outro é lindo, e do encantamento nascem as consequências, o estar junto, o querer conhecer, o querer ficar. Isso é lindo. Mas quando você percebe que o outro passa pela sua vida como se você fosse uma praça pública que não merece respeito algum, isso é desumanização. Se não gera em você um estado de humanização, vá embora. A porta da rua é a serventia da casa. Mas o contrário também é verdadeiro. Olhou nos olhos, sentiu que faz bem a você, traz para a sua vida logo. Porque nada pode enriquecer mais você do que quando você ama e é amada. Quando você ama e é amado. Sim, trazer o outro que faz bem para humanizar você. Quantas vezes você ficou melhor porque você ouviu uma pessoa? Inúmeras. Quantas vezes você ficou melhor porque leu um livro? Inúmeras. Quantas vezes você ficou melhor porque viu uma pessoa viver ao seu lado? Quando você vê uma pessoa admirável vivendo ao seu lado, ela tem o poder de humanizar você. Como eu disse para vocês, às vezes nós temos a capacidade de nos tornar humanos, mas nem sempre a gente se torna. A mesma coisa é o amor. Eu tenho capacidade de amar. Por quê? Eu tenho uma parte de Deus em mim. A minha parte humana às vezes é muito machucada pela história que eu vivi, pelos traumas que eu sofri. E amor depende muito da organização da personalidade. Tem coisa melhor do que você amar e ser amado? Nada. Às vezes a gente acha que o dinheiro é que nos enriquece. Nada. O dinheiro nos ajuda a comprar o que de fato pode ter sentido para a gente. Mas o que nos faz felizes na vida é a gente amar. O que vai fazer conta ao final
Não é o tanto de dinheiro que você tem no banco, não é o carro que você comprou, a empresa que você construiu, não. O que vai contar ao final de tudo é quando você estiver quase partindo desta vida e você olhar ao lado e perceber que as pessoas escolheram ficar com você até o fim. Às vezes a gente não dá sorte de ter isso dentro de casa, não tem problema. Dependendo do caso, o parente é o pior defeito que a gente tem na vida. Mas Deus nos ensinou a amar, ponto final. Por isso que naquele momento do Evangelho, Jesus fala: meu pai e minhas irmãs e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Nós podemos dizer a mesma coisa. Tenha profundo respeito pelos seus, mas também saiba manter a distância necessária quando eles não tiverem respeito por você. E aí, corre atrás do prejuízo. Viu? Se nós não renovamos os vínculos todos os dias, por mais bonito que seja o amor, ele morre. Por isso, minha gente, já que amar e ser amado é a meta de vida de todos nós e tudo mais será acrescentado, não descuide dos seus amores. Não descuide das pessoas que você ama. Esteja com elas sempre que você puder. A vida está passando e nós precisamos inventar encontros. Neste tempo de tantos desencontros, de tanta mentira, de tanta imagem, nós precisamos da verdade. Nós precisamos da verdade. E a verdade só está entre pessoas que se conhecem, que se respeitam. Regra da vida. Diga comigo: eu só posso dar ao outro aquilo que eu tenho. Eu só posso dar de mim aquilo que eu já possuo. Por isso que Jesus mandou, ou melhor, ele resumiu os mandamentos em um só: amar a Deus acima de todas as coisas. E dá para você entender qual que é mais importante? Não, porque é o mesmo mandamento. Eles se confluem, eles se ajuntam. Quando eu amo a Deus, e Ele mesmo disse: eu não posso dizer que amo o meu pai se eu não amo o meu irmão. Se eu digo que amo o meu pai que não vejo, como posso dizer que amo o meu irmão que estou vendo? Não tem como. Não tem como. Eu só posso dar ao outro aquilo que eu me dou. Por isso que a regra do amor passa pelo amor próprio. O amor próprio é a primeira instância onde nós entendemos quem Deus é. O amor próprio é a primeira realidade que nós tocamos do amor de Deus. Porque Deus protege você quando você se ama. O diabo não pode fazer nada na vida de uma pessoa que tem o amor próprio em dia. É fácil, a regra é simples. Quem se ama não se droga. Quem se ama não se submete a relacionamentos abusivos. E a única coisa que realmente nos torna humanos é quando a gente ama como Jesus propôs que amássemos. E assim, minha gente, a gente vai se tornando cristão. Volto a dizer, às vezes a pessoa não sai de dentro da igreja, mas ela é incapaz de ter um gesto de amor com alguém. Às vezes a pessoa não sai da igreja, mas a língua não cabe na boca. Fala mal de todo mundo, até do padre, quando fica na ausência dele. Na presença é aquela bajulação, mas depois que se ausenta, coitado do padre. É disso que eu estou falando. Deus sabe o que a gente faz quando a gente fecha a porta do quarto. O que me salva, vocês acham que é isso aqui? Não, isso aqui é minha missão. E ela precisa transformar o meu coração. Sabe por quê? Um dia eu fiz um compromisso com o Senhor. Eu pedi a Ele a graça de nunca dizer aos outros aquilo que eu também não preciso ouvir. Eu quero dizer a você aquilo que eu preciso ouvir. Eu quero lhe convencer daquilo que eu tenho tentado me convencer. Porque eu não sou um homem pronto. Eu saio daqui, eu cometo erros.
E eu quero todo dia estar mais consciente desses erros para praticá-los menos. Não porque Deus quer somente, não, é porque eu preciso disso. E quem é que pode dar amor sem fim a você? Só Deus. Então, descubro que Deus me ama, passo a me amar mais, consequentemente tenho que oferecer a você. Descubro que Deus me perdoa, passo a me perdoar mais, terei mais facilidade em perdoar você. Descubro que Deus me respeita, passa a me respeitar mais, respeito melhor você. Está vendo como a vida cristã passa pelos 3 caminhos do amor? Não tenho como dizer que sou cristão se eu não tenho amor a Deus e ao próximo como a mim mesmo. Quem não aprendeu a amar, mesmo que não saia de dentro da igreja, não terá a salvação. O que nos salva é quando a gente aprende a amar. E não estou falando somente da salvação depois da morte não, viu? O amor nos salva agora, que a vida fica muito melhor. Eu fiz questão de cantar o último verso dessa música, olhando para os meninos, porque desde maio nós estamos na estrada, quase que sem voltar para casa. Uma vida muito intensa de trabalho e de missão. Eu posso dizer que eles são hoje a minha família. Eu saio de casa porque eu sei que terei a companhia deles. Cada um a seu modo, cada um com o seu jeito de ser, me proporcionam uma feliz oportunidade de ser quem eu sou. Tanto é que eles nem me chamam de Padre Fábio. Nunca escutei alguém me chamar de Padre Fábio. Eles me chamam de Fabinho, como era a forma como minha mãe me chamava. E não é desrespeito não, é uma equipe linda, linda. Tudo isso só acontece porque existe muito amor entre nós. Nós não estamos aqui dizendo de uma coisa que a gente não vive entre nós. Nós não estamos aqui falando de teorias, não. O primeiro lugar da nossa evangelização é dentro do ônibus, que às vezes a gente passa 48 horas, é dentro do hotel que a gente fica trancado, é dentro da van, é dentro do carro, é no bastidor. É aqui que a gente vive. Onde a vida nos colocar, lá nós estaremos. Mas pode ter certeza, estaremos em estado de amor. Faça o mesmo.